E no vídeo de hoje você aí vai aprender como manter o ritmo das conversas no WhatsApp. Você que está em processo de trabalho ou você que está separado da pessoa e está com muito pouco contato ou quase nem fala com ela, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, baseado em tantos e tantos casos e acompanhamentos que eu dou, o jeito certo de como manter o ritmo da conversa, como vocês conversarem, como você aí conseguir reverter uma situação a seu favor, na qual vocês não estão tendo um bom contato. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Pai Rodrigo e direto ao ponto, hoje eu vou trazer para vocês um pouco do que eu passo no meu acompanhamento. Então muitas pessoas estão separadas pelo simples fato de não saber como conversar. Se gostam, têm sentimento, mas parece que quando tentam uma aproximação, tudo começa a ficar ruim. Então eu vou trazer 5 dicas que eu vejo aí que se vocês seguirem isso, com certeza vocês vão ter uma melhora e depois eu quero que vocês me tragam nos comentários qual foi a reação que aconteceu aí no seu caso. A primeira dica que eu dou é evitem textão e evitem áudios longos. Então se você aí, a pessoa está um pouco ausente, a pessoa está um pouco fria com você, mas você ainda não está bloqueado, surge uma oportunidade de vocês conversarem, ou você resolve chamar a pessoa, você não deve logo já mandar um textão, você pode dividir isso. Tudo aquilo que você quer falar, diversas mensagens, conforme o ritmo da conversa for acontecendo. Então sempre é recomendado vocês começarem com palavras curtas, com coisas triviais mesmo, coisas assim a gente fala que para medir a febre, né? Você manda uma mensagem para ver como vai ser a reação e a partir daí você vai levando de uma maneira muito leve. Repito, lá no acompanhamento, muitas das vezes eu dou um auxílio naquela situação específica, mas no vídeo de hoje eu tô trazendo do modo geral, né, as dicas que eu dou. Então evitem áudios e mensagens longas no primeiro momento. A segunda dica é cuidado com o excesso de intimidade. Principalmente se você está separado da pessoa. E o porquê que eu falo isso? Se você aí tem um relacionamento de anos ou de meses, ou enfim, tem uma intimidade com a pessoa e vocês estão separados, a pessoa está fria com você, você não deve chegar com aquele excesso de intimidade. Seja para pedir se a pessoa está saindo, seja para pedir satisfação, que também em muitos dos casos não cabe mais, seja para falar algo num tom de cobrança ou de crítica. Saibam que muitas das vezes a mensagem, a conversa que vocês passam, ela não é entendida da forma que vocês querem. De repente você escreve uma palavra e a pessoa tem um outro entendimento daquilo que você está falando. Então cuidado com o excesso de intimidade quando você está tentando reconquistar a pessoa ou quando você está tentando uma aproximação maior com ela. Eu vejo que quando as pessoas tentam botar intimidade demais, começar também no apelido, sabe? Mas na resenha, assim, muitas das vezes a pessoa não gosta, tá? A pessoa, ela acha que você tá, como eu posso dizer assim, de alguma forma desrespeitando ela. Então, cuidado com o excesso de intimidade, a menos que a pessoa comece a ceder e a partir daí você possa investir um pouquinho mais. A terceira dica é: evite dar muitas explicações, principalmente se vocês estão há algum tempo sem se ver ou sem se falar. Você não precisa se justificar pelos seus atos, principalmente quando o término ele não vem da sua parte, não foi você que quer isso, você que quis isso, né? Então veja bem, você não precisa dar satisfação do que vem fazendo, do que anda passando, do sofrimento que você passa. A pessoa, ela não precisa saber, tá? Por mais que às vezes você esteja um caco por dentro, tentem não se vitimizar, pessoal. Tentem não fazer esse tipo de coisa, porque não ajuda em nada. Muitas das vezes acaba deixando a pessoa lá mais segura e acaba vendo uma imagem negativa, uma imagem de fraqueza a seu respeito, tá? Então atenção com relação a isso. A nossa quarta dica é: tente despertar o interesse da pessoa. Essa é uma questão que é muito difícil falar como a gente consegue fazer isso, porque cada pessoa ela vai se interessar por algum assunto. Mas existem algumas formas de você despertar o interesse na pessoa de uma maneira muito leve, né? Então você pode despertar o interesse na pessoa com uma mudança de hábito sua, com que a pessoa ela fique sabendo disso, com a sua mudança de postura no tratamento com ela mesma, coisas que somente o tempo faz com que você evolua e a pessoa de lá, né, que está tentando se aproximar, ela tem que ver isso, né? Então, saibam que é bem importante seguirem isso que eu falei agora. O objetivo é manter o contato. Então, quando você desperta o interesse na pessoa, automaticamente você vai ter outras oportunidades de conversar, de ir evoluindo a situação. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que quer dar continuidade
a um relacionamento, alguém que quer manter uma conversa, um ritmo maior. Então, quando a gente começa a despertar o interesse na pessoa também, e começa a ver isso no dia a dia, a gente sabe que está revertendo o quadro. A quinta e última dica é: evite voltar ao passado. Assim como a questão da intimidade. Não é bom vocês tratarem muito da intimidade, não é bom vocês falarem de passado. O passado, como o nome já diz, né, já aconteceu. Então, se você volta numa situação como essa, muitas coisas podem ressurgir e o papo, né, o ritmo da conversa levar para uma situação que não te favoreça nada. Então, quando você notar que o assunto está indo para uma situação do passado, é hora de ser sábio na resposta, sábio no agir, para que isso não seja um problema, né, e você não retroceda, não perca tudo aquilo que você vem construindo com boas atitudes. Então, o ritmo de uma conversa, ele tem que ser uma coisa assim muito pacienciosa, sem ansiedade, com calma mesmo, porque é conquistada. E é por isso que eu falo que o acompanhamento ele é tão fundamental nos resultados. Porque é no acompanhamento que muitas das vezes eu vou acalmar a pessoa que está em contato comigo, vou fazer ver a situação numa outra perspectiva, né? Então são coisas assim que para quem está num período difícil, quem está numa situação assim difícil realmente, que às vezes não tem nem com quem se abrir, não sabe nem o que fazer, vai pesquisar em vídeo, vai procurar na internet ajudas e soluções. Então o que eu estou trazendo aqui é o meu dia a dia, é o que eu vejo acontecer, e essas boas práticas, essas 5 dicas que eu dei aqui, é a forma mais, como eu posso falar assim, lógica, a forma mais assim assertiva, que mais funciona para manter uma conversa legal, para manter uma conversa assim ativa, né? Porque a nossa grande dificuldade é quando a pessoa não quer nem papo com você, quando você não consegue nem ter um contato com ela, ou quando está bloqueado em tudo. Então a gente sabe que quando surge essa oportunidade da conversa, ela tem que ser abraçada, é uma oportunidade grande, né, de reverter o caso. E muitas das vezes é no passar dos dias mesmo, no passar do tempo, que a pessoa vai começar a ver a mudança, justamente pela forma que você vai respondendo, que você vai levando essa situação. Espero ter ajudado você, chegou ao final do vídeo, com as dicas de hoje. O conteúdo que eu trago é um conteúdo 100% verdadeiro e original do meu dia a dia. Então muitos deles são sugestão de vocês que me pedem, e muitos deles é a minha experiência, e eu compartilho aqui com vocês também. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo.